há várias necessidades, há vários focos de necessidade, de cuidado. E o que me leva à carta de Pedro. A primeira carta de Pedro, ela situa, e eu gosto de pensar dessa maneira, que nós perdemos no decorrer da história uma noção de que para quem a Bíblia foi escrita. Nós podemos dizer, a Bíblia foi escrita para nós. Foi escrita para você a Bíblia? Por consequência, sim, mas ela não foi originariamente escrita para você. Sabia disso? Quando Pedro escreve a sua carta, a sua primeira carta, ele está escrevendo a sua carta num momento de grande crise no mundo, uma crise mundial, num mundo um pouquinho mais restrito que o mundo de hoje, mas extremamente restrito a problemas que visavam o quê? Opressão. Opressão política, opressão social, opressão de movimentos revolucionários. E uma das opressões que a igreja naqueles dias sofria era uma perseguição religiosa em dois níveis. Primeiro, era uma igreja perseguida por causa da condição religiosa dos judeus. Os judeus tinham uma religião e se declarar cristão era romper com a antiga religião, era romper com o judaísmo tradicional e se tornar um pária, um excluído daquela sociedade judaica, porque era visto com maus olhos, porque seguir Jesus naqueles dias era seguir um outro Deus. E na cultura judaica o conceito era simples: só servirás ao Senhor teu Deus e só a Ele adorarás. Ou seja, Jesus, para o judeu, era um outro Deus. Então quem adorasse Jesus era excluído da religião judaica. Só que a religião judaica era tão intrínseca, tão complicada, que a vida social do povo judeu estava dentro da religião. Ou seja, se a pessoa era excluída da religião, ela era excluída de uma vida social, de um convívio social, de amizades, de relacionamento, e ela era posta à parte. E o segundo problema é que ser cristão questionava uma ordem que estabelecia o governo de toda a administração pública do mundo daqueles dias. Porque, dominado pelos romanos, o mundo tinha um conceito: César é Deus. Se César é Deus, nós servimos a César. E qualquer que serve a outro Deus e não se curva a César, é inimigo de César. E qualquer um que seguisse a Jesus, abria mão primeiramente do quê? Só Jesus Cristo é Deus. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só há um que morreu na cruz por nós e por isso é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, todo louvor, Jesus Cristo. Sendo assim, qualquer que seguia Jesus era excluído da sociedade judaica e qualquer que seguia Jesus era perseguido pela sociedade romana. É para este povo que a carta de Pedro foi escrita, assim como as cartas de Paulo. E os problemas deles eram, embora semelhantes aos nossos, eram bem diferentes na profundidade, no alcance e até no trauma dos problemas que eles enfrentavam. Quando o irmão saía da igreja naqueles dias, ele não saía da igreja porque estava magoado com o pastor, ou porque o pastor não assinou um documento que não era muito lícito. Sabe por que ele saía da igreja? Porque de repente um vizinho, um amigo denunciou para as autoridades, e para escapar das autoridades ele pegava todos os seus bens que podia carregar talvez nas mãos, os seus filhos, a sua família, e fugia para uma outra nação, de uma outra língua, de outros costumes, para quem sabe sobreviver, deixando toda uma vida para trás, tudo que havia construído. Ou o irmão não veio para a igreja. Por que o irmão João não veio para a igreja? Usar o nome do João aqui, não, João, os Joões daqui. Mas o Joãozinho não veio na igreja porque você não soube, pastor, ele foi crucificado ontem. Ele não quis se dobrar diante de César, a guarnição romana veio e pendurou ele na cruz. Na verdade ele não morreu ainda, ele está pendurado lá na cruz morrendo. Vai levar mais uns 5 dias para o indivíduo morrer. A igreja esteja orando por ele, para que ele morra mais rápido, porque a igreja não tinha como tirá-lo da cruz. Esses eram os problemas que a igreja enfrentava. Diferente um pouquinho dos nossos, lógico, né? Um pouquinho diferente. E diante disso tinha os desafios, porque
Porque hoje as pessoas, elas deixam a igreja. Naqueles dias não tinha nem como deixar a igreja, porque era uma igreja em cada cidade. Então não tinha como escolher, ou era aquela ou era o mundo. Então tinha que ficar na igreja. Não tinha como, hoje eu não gostei dessa igreja. Não era como restaurante, eu não gostei da comida daqui, vou comer em outro lugar e vou variando o cardápio ao parasita. Naqueles dias a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, a igreja que está em Éfeso, era a igreja, não era as igrejas, era uma só. Ou era membro daquela, ou não era membro da igreja. Ou seja, você tem que engolir os irmãos que estão na igreja, você tem que aprender a conviver com eles, porque não tem outra igreja, é só uma. Mas aquele irmão fala aleluia muito alto. Não, aquele irmão é muito frio, ele não fala aleluia. Aquele irmão ali, ele sapateia na hora que ora. Não, aqueles ali só ficam ali murmurando na oração fervorosa, mas silenciosa. Oração fervorosa, silenciosa é boa, né? É boa. E ficar naquele negócio. Não, porque eu não gosto daquele irmão, porque ele veio com uma roupa tal, ou com aquela irmã que veio com o cabelo pintado não sei do que, ou vai saber o que, por causa dos problemas que as pessoas mudam de igreja hoje. Naqueles dias era simples, só temos uma igreja na cidade. Ou você frequenta essa igreja, ou você não faz parte do corpo. Mas nessa igreja tem gente que não deu bem. Tem que aprender a se dar bem, porque é a única igreja que você tem. Ou você faz parte do corpo, ou você não faz parte do corpo. Não gostei daqui, vou para outra. E às vezes as pessoas fazem o rodízio completo, né? Tem gente que, se fosse carimbo em carteirinha de membro de igreja, eu conheço gente que já passou propriamente em todas, com testemunho de pastor da cidade, falou, já passou da minha. Tem currículo em todas as igrejas. E a preocupação nossa é justamente tentar trazer para vocês uma consciência dos dias que nós vivemos. Hoje é um dia de grande compromisso, é dia da ceia. E vem o conceito do que é importante realmente para nós. Eu não sei os dias que virão sobre o Brasil, não estou falando de economicamente. Economicamente vai ter problemas, a gente vai passar apurado, vai ter dificuldade, daí vai vir as próximas eleições. Nas próximas eleições a gente vai ter um governo bom, saudável, com uma economia forte. Daqui uns 10 anos o Brasil vai estar totalmente recuperado, amém? O vídeo está feliz, né? Né? Sendo muito positivo. Irmãos, não estou falando dessa situação, mas situações como nós lemos todos os dias sobre a Síria, sobre o Líbano, sobre o Egito. Crianças, eu vi essas crianças aqui, às vezes fico de cabeça baixa, a gente cantando, e fico pensando, Deus, quantas crianças do tamanho dessas aqui estão sendo na Síria, no Líbano, em países islâmicos como Indonésia, Filipinas, no Egito, estão sendo decapitadas porque frequentam na igreja. Uma criança dessa, como a filhos de alguns dos nossos irmãos aqui. Dá para pensar a crueldade disso? Você levar o teu filho à igreja, sabendo que levar o teu filho à igreja pode levá-lo a ser decapitado? Já parou para pensar nisso? São problemas. Aí não estou falando da igreja de 2000 anos atrás, estou falando da igreja cristã hoje, no Oriente Médio, em países islâmicos, em países onde o cristianismo é marcado com o símbolo de morte. E é justamente para esse tipo de igreja que Pedro escreveu. Uma igreja sofrida, uma igreja perseguida, uma igreja angustiada, uma igreja oprimida, uma igreja com grandes lágrimas, onde não havia tempo dos irmãos ficarem com picuinhas na igreja, porque não sabíamos em quanto tempo aqueles irmãos estariam vivos no meio da congregação, porque em pouco tempo talvez eles fossem executados por causa da mesma fé que você sustenta. E Pedro, ao escrever a carta, imagina então, se eu sinto dificuldade hoje, 2000, assim, irmão, você está bem em casa? Não, mas pode ficar melhor. Irmão, você está desempregado? Mas as portas vão se abrir, pode ficar certo que as portas vão se abrir. Irmão, você não tem medo de dizer isso. Deus vai abrir uma porta de trabalho para você. Está desempregado? Tenha paciência. Tenha paciência. Deus vai abrir uma porta de emprego para você. Deus vai preparar condições de trabalho para você. Mas o Brasil tem crise. Irmãos, Deus é o Deus de toda a provisão. Amém? Eu não preciso me preocupar com isso. Deus vai cuidar de você. Eu tenho certeza disso. Pastor, eu não estou me sentindo bem, estou me sentindo mal, nisso, daquilo. Irmãos, Deus vai cuidar da tua saúde. Deus vai cuidar da tua saúde. Deus vai zelar pelo teu bem-estar. Deus vai cuidar de você.
E se você tiver que passar por um vale, saiba que Deus estará segurando na tua mão e te sustentando no dia da adversidade, porque é essa promessa que Ele fez. Mas eu quero trazer à tua memória algo que Pedro falava para aquele público, porque o desafio dele era muito maior do que o meu, porque os nossos problemas são problemas, embora duros, difíceis, são bem menores em proporção do que daquele povo que vivia naqueles dias. E Pedro, ele chega no verso 13 da primeira carta, capítulo 3, ele afirma o seguinte: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? A pergunta dele é simples. Disse que ele escreve a uma igreja perseguida, a uma igreja que era desprezada pelos judeus, desprezada pelos romanos, uma igreja oprimida no meio de uma sociedade cruel. Ele disse: ora, quem vos há de maltratar, se forem zelosos pelo bem? E talvez alguns irmãos no meio da igreja falem: opa, Pedro, peraí, eu estou fazendo tudo certo, mas estou apanhando. Eu estou fazendo tudo certo, mas estou sofrendo. Eu estou fazendo tudo certo, mas a perseguição está aí. Minha casa foi tomada, eu fui preso, eu fui chicoteado, eu fui açoitado, eu fui exposto à vergonha pública. E Pedro diz na sequência: mas ainda, que venhais a sofrer por causa da justiça. Ele está escrevendo para um povo que sofria por causa do bem que fazia, e não por causa do mal. Entendam isso. Este povo estava sofrendo porque honrava Cristo, servia Cristo, levantava o nome de Cristo, professava a fé naquele que havia morrido e ressuscitado ao terceiro dia, e fazia o que se esperava dele, e por causa disso eram perseguidos. Ele diz: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis. A primeira palavra que ele diz é: não importa a situação que venha sobre a tua vida, não tenha medo. Você já teve medo em situações bem mais simples do que aquela igreja daqueles dias? Medo do amanhã, medo se vai haver uma solução na tua vida, medo se a tua família vai ser melhor, medo. Ele está falando: não temais, não temais, não se sobressaltem, não vos amedronteis por causa das suas ameaças, e nem fiqueis o quê? Alarmados. E essa palavra que eu quero trazer para o coração de vocês nessa noite. Meus queridos, nós vivemos em dias difíceis, mas muito melhores do que viviam aquela igreja naqueles dias. E a palavra de Deus continua sendo a mesma. Não importa a dificuldade, a aflição, o problema, a angústia que você esteja vivendo, não se amedronte, não se alarme. Saiba que Deus está no controle de tudo isso. Daí você pode falar: pastor, mas falar isso é fácil. Não é uma questão de falar, é uma questão de adotar uma postura. E aqui é algo importante que eu gostaria de tentar ensinar você essa noite. Ele diz na sequência: não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, diante disto que pode causar medo, as ameaças, ou aquilo que pode causar alarme, antes você deve fazer o quê? Santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Entenda, Pedro está dando um caminho de mudança de postura diante da vida que nós esperamos ter, o que Deus espera que nós estejamos. Simplesmente isso. Você deve tomar uma postura na tua vida de que realmente Cristo é o Senhor da tua vida. Porque somente aquele que não tem consciência de que Cristo é o dono da sua vida, que a sua mão, e ainda a gente encontra adesivos nos carros, nas mãos de Deus, nas mãos de Deus. Que adesivo mais mentiroso, que frase mais mentirosa, o que tem de Cristo, o que tem de gente dizendo que a sua vida está nas mãos de Deus, mas o último lugar que a sua vida está é nas mãos de Deus. Porque ele vive da maneira que quer, pensa do jeito que quer, vive do jeito que quer, faz as coisas segundo o seu coração, segundo a sua vontade. E depois: Senhor, por que o Senhor não me responde? Por que minha vida está desse jeito? Por que as situações parecem que são insolúveis na minha vida? E a questão de Pedro que ele coloca é simples. É fundamental que você aprenda para lidar com qualquer situação adversa, de luta, de aflição, de medo, de perda, de perseguição, de sofrimento.
Você deve colocar Cristo no devido lugar na tua vida. E qual é o lugar dele que ele deve ocupar na tua vida? De Salvador, libertador, de bom mestre, do cara legal, faz milagre. Não, de dono da tua vida. E se ele é dono, algo que institui um conceito de direito é justamente ser dono de algo. Se eu sou dono desta Bíblia, ela me pertence e eu faço com ela o que eu quero. Porque se eu, sendo inteligente, consciente do preço, do custo que ela teve para mim, eu vou usá-la da melhor maneira possível. Vou fazer bom uso dela. Embora ela pode não entender o porquê que eu estou fazendo isso com ela. A mesma coisa vale para você, a mesma coisa vale para mim, que é o que Pedro tentava levantar para aquele povo. Vocês estão vivendo momentos difíceis, mas se vocês tiverem a consciência de colocar Cristo como dono da sua vida, como aquele que conduz o seu destino, como aquele que pagou um alto preço por você, que investiu a sua própria vida em favor da tua vida, Ele certamente vai saber cuidar muito bem de você e te conduzir durante todo este caminho. Pedro propriamente está dizendo: se você está passando por momentos como este, use isto como uma oportunidade de santificar a Cristo em tua vida, de mostrar quem você realmente é. Porque justamente nesses momentos é que ou aflora o pior de nós, ou o melhor de nós. E muitas vezes as pessoas se denominam cristãs. Hoje a Angélica estava comentando comigo, em casa, que ela tem uma colega dela que se diz cristã e põe no Facebook: domingo, servindo ao Senhor na casa de Deus. E durante a semana, no seu trabalho, ela fica assediando os homens do serviço, falando sobre a roupa que veste, indo para todos os lugares e fazendo isso, fazendo aquilo mais, com total liberdade. O que adianta? Domingo, sirva ao Senhor, e no resto da semana fico assediando o homem para tentar ter benefícios aí. Como há menores presentes, não vamos entrar em detalhes. Mas entendam, queridos, Pedro está dizendo: você está vivendo uma vida onde Cristo quer ocupar o lugar que Ele tem direito sobre você, porque todos nós declaramos hoje que Ele é Senhor sobre a nossa vida. E senhorio envolve um contrato, envolve uma posição, envolve posicionamentos nossos em relação a essa soberania de Cristo sobre nós. E aonde Ele diz o quê? Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, fazendo o quê? Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. E nesse ponto eu gostaria de me gastar um pouco de tempo com vocês. Existe uma diferença, existem basicamente dois tipos de cristãos. Existe o cristão que ele, como poderia dizer, ele sabe no que crê. Ele sabe no que crê. E esse cristão é um crente superficial. Você crê no quê? Eu creio que Cristo morreu por mim. Por quê? Porque Cristo morreu por mim. Mas qual a razão? Porque Cristo morreu por mim. É só isso. Você vai na igreja por quê? Porque é necessária a igreja. Por quê? Porque é necessária a igreja. Não, porque crente tem que frequentar a igreja. É aquele crente que segue um ritual, segue uma doutrina, segue valores, segue conceitos, mas não sabe o porquê. Não sabe como chegar num resultado final. Não sabe como executar a conta. Outro dia mesmo eu mandei para minhas filhas, falei: olha que programinha legal no celular. Você fotografa uma fórmula matemática e dá o resultado. Coisa boa. Ainda mais para quem tem dificuldade. Aparece aquelas contas doidas com x, com y, com x ao quadrado. Daí você bate uma foto e ela já te dá o resultado. É um aplicativo maravilhoso. Como eu precisava dele quando estava no colegial, lá no ensino médio, 40 anos atrás. Ia ser tão prático, era só bater uma fotozinha, já tinha o resultado e ainda está lá. Você pode ver aqui quais são as fases, como que você faz, como você chegou a esse resultado. Que facilidade! Mas é uma questão simples.
que eu aprendi em matemática, sabe qual é? Se você evita o trabalho de desenvolver uma fórmula, você nunca vai saber como chegar ao resultado, porque se você se desgasta em aprender como se faz, você vai poder resolver qualquer equação. Se você só decora o resultado, você só vai poder fazer aquela conta. Entenderam mais ou menos o que eu disse? Pedro está dizendo o seguinte, meus queridos, não adianta você somente crer em Cristo. Não adianta somente você seguir uma doutrina, você frequentar uma igreja. Você tem que saber o porquê você faz isso. Você tem que saber o motivo que você está fazendo, a razão. Existe uma razão, existe um propósito, existe um motivo, existe algo por trás do simples crer. E a boa parte, a maioria dos cristãos está na primeira categoria, daqueles que só creem, que só acreditam, mas não sabem o porquê. Porque qual a necessidade disso, principalmente no mundo em que vivemos e no mundo que virá diante de nós, pelo que tudo nos indica, e as coisas estão se agravando. Pedro, ele diz que devemos dar a todos a razão do motivo por que você crê. Por que você crê em Jesus? Você já parou para perguntar isso? Por que você crê em Jesus? Qual a razão? Ah, porque eu fui na igreja, me senti bem. Ah, porque eu fui na igreja, aprendi alguma coisa. Por que você crê em Jesus? Porque quando você sabe o porquê, você tem mais força nas suas convicções, na tua motivação, na tua determinação. Entenda, é impossível para mim não ficar constrangido. Paulo fala isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 15, capítulo 5. Ele diz assim, porque o amor de Cristo nos constrange. Você já ficou constrangido por causa do amor de Cristo? Você já ficou constrangido? Não, constrangido por quê? Você já se sentiu mal em ver Jesus crucificado e pensar que aquilo é culpa sua? Foi por você. Que ele morreu por causa dos teus pecados. Que ele sofreu o que ele sofreu de livre, espontânea vontade, porque ele escolheu te amar. E Paulo, como falando, é impossível olhar para a cruz de Cristo e ver Cristo e não pensar o seguinte, ele está ali por minha causa, por minha culpa. Eu sou a razão de Cristo ter subido naquela cruz. Eu sou. E sinto dizer, você também é. Agora pense o seguinte, ele te amou de tal maneira e fez isso por você. Talvez em algum momento você já tenha ficado constrangido. Você já recebeu um bom presente? Alguém já te deu um bom presente? Um amigo, um pai, um tio, alguém chegou para você e te deu um bom presente? Quando você recebe o presente, um bom presente, qual a tua reação natural? Não é ficar constrangido? E a gente vem com aquela falsa modéstia. Não precisava. Já viu aquela falsa modéstia? Ou senão, eu não mereço tanto. Mas a realidade é que quando a gente recebe um presente assim, sabe qual é o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça? Eu vou ter que retribuir. Isso é constrangimento. Quanto maior o presente que te dão, maior é o constrangimento. E dependendo do teu bolso, você já pensa, eu vou ter que dar na mesma proporção. Chega aquele irmão abençoado e te dá um relógio de ouro. Relógio de ouro assim, um Bulgari, né? Um Rolex de 40 mil reais, 50 mil reais, de 200 mil reais, assim que tem. Te dá um relógio desse, você falou, danou. Como que eu vou dar um presente equivalente? Se ele me desse de um chinoca de plástico, aquele que você põe bateria para usar 2 dias, 3 dias e acaba, fala, bom, presente ruim, a gente dá qualquer coisa. Por isso que tem aquele amigo secreto no final de ano, o pessoal fala, amigo secreto de 15 reais. Todo mundo compra presente de 15 reais. O presentinho michuruca que vai ser, que presentinho mais vagabundo, é melhor nem dar um presente assim. O que você deu? Ah, eu comprei a caixa do CD porque não dá para comprar o CD, então eu só trouxe a caixa vazia. Você faz de porta-retrato. É um presente ruim, é muito barato. Mas quando você recebe um presente bom, você fala, uau, essa pessoa me considera.
Essa pessoa viu o valor em mim. E se ela viu o valor em mim, eu me sinto constrangida também de retribuir na mesma proporção. Você já se sentiu constrangido a retribuir Jesus? Você fala, não, mas Jesus tem tudo, Ele não precisa do que eu tenho. Ele espera de nós um sentimento. Sabe qual é? Esse sentimento de constrangimento. Esse sentimento de constrangimento que demonstra gratidão. Gratidão não pelos nossos méritos, mas gratidão pelo amor que Ele revelou, independente de quem nós somos. E Pedro está escrevendo a esta igreja justamente isso. Meus queridos, entendam, os dias são difíceis, as aflições são grandes, os problemas que vocês enfrentam são grandes, mas vocês devem entender que vocês estão inseridos nessa sociedade com um propósito. E o propósito é que vocês estejam prontos a responder a qualquer um que vos perguntar a razão de vossa fé. Razão, o motivo, por que você crê. Porque as pessoas vão ser convencidas pelo Cristo que está em nós como Senhor, quando eles realmente virem Cristo agindo na nossa vida. Como assim? Muitos poderiam chegar para esses irmãos da igreja a quem Pedro está escrevendo, dizendo, meu querido, eu tenho visto a tua fé, tenho visto o testemunho, fala de Jesus para mim. Mas muitos, quando eram questionados da sua fé, sabe onde eles eram questionados? Na ponta do chicote. Por que você crê? Vai continuar crendo? 50 chibatadas. Vai continuar crendo? Vamos pendurá-lo em praça pública, humilhá-lo. Vamos tirar suas roupas e expô-lo em praça pública. Vamos bater nele. Vamos crucificá-lo. Vamos feri-lo. E neste momento ele teria que ter a capacidade de falar, eu sei em quem eu tenho crido. O peso da fé daqueles homens, eles não eram exprimidos, expressos é melhor. Essa palavra exprimir é complicada de conjugar. Expressos de que maneira? Pela determinação disso, eu sei que Cristo morreu por mim, ainda que você me mate, eu continuo crendo nele. Ainda que você me crucifique, a exemplo de Jesus, eu continuo crendo nele. Ainda que você tire os meus filhos, tire a minha esposa, tire os meus bens, tire a minha própria vida, eu continuo crendo nele. Porque eu sei o quanto ele me amou, eu sei o quanto ele sofreu, eu sei o quanto ele abriu mão, eu sei o quanto ele sacrificou para me dar a vida eterna. Eu sei o quanto ele se empenhou para que eu fosse dele. Eu sei a razão pela qual ele veio. Eu sei a razão pelo que ele me amou. E alguém poderia, no meio do interrogatório desse, depois de muitas noites sem dormir, bambu debaixo das unhas, chicoteado, surrado, e falava, você acha que Deus vai te amar? Você não merece o amor dele, você é um pecador, você é fraco, você é mentiroso, você é falho, você nunca teve nada de bom. E aquela pessoa, no meio de toda essa tortura, abalado emocionalmente, diria o quê? Eu sei em quem tenho crido, porque ele não morreu por quem eu era, nos meus defeitos, ou melhor, nas minhas qualidades, mas ele morreu por mim, apesar dos meus defeitos, dos meus pecados. O mérito não estava em mim, o mérito estava no seu amor. Essa dimensão que me encanta na igreja do passado, que me encanta nesse testemunho desses crentes. E hoje as pessoas trocam o evangelho, trocam Jesus, deixam a igreja, deixam o compromisso de Deus por qualquer picuinha, por qualquer coisa insignificante ou qualquer coisa menor. E depois vou deixar como lição de casa para vocês. Pedro, ao entrar nesse assunto, ele começa no capítulo 2, a partir do verso 11, a trabalhar justamente o quê? Como evidenciar que nós sabemos em quem temos crido, que nós sabemos e temos uma razão em como crer. Começa com o nosso tratamento, da maneira como nos relacionamos com os incrédulos. Os incrédulos veem a nossa fé, os incrédulos reconhecem Cristo em nós. As pessoas que não conhecem Jesus, nunca ouviram falar de Jesus, não conhecem Jesus, pessoas que professam rejeição a Deus, elas conseguem ver em nós que nós somos realmente pessoas de fé.
pessoas comprometidas com Cristo como Senhor da nossa vida. Depois, quando chega do verso 18 ao verso 25, ele fala sobre os deveres justamente daqueles que prestam serviços. Pessoas onde nós trabalhamos, quem nos emprega, aonde prestamos serviços, aonde estudamos, aonde convivemos no serviço na função de prestarmos alguma atividade pública ou diante dos outros, quer remunerado ou não, como as pessoas testificam o senhorio de Cristo em nós. Do capítulo 3, do verso 1 ao verso do número 7, ele fala sobre o testemunho que deve se alcançar junto à família, esposa junto ao esposo e o esposo junto à esposa, os pais diante dos filhos, os filhos diante dos pais. E quando chega do verso 8 até o verso de número 12, ele vai falar justamente sobre o relacionamento que se espera dentro da igreja, no relacionamento entre nós, para que possamos demonstrar mais do que por palavras, por atitudes, a razão, o motivo pelo qual cremos, o motivo, no que temos crido e por que cremos. E quando nós entendemos que isso tem um impacto na nossa vida, por quê? Crer somente no nível de, adotei a fé, comecei a frequentar a igreja, mudei de ministério, mudei de igreja, agora eu sou crente, agora eu sou isso, sou aquilo. Isso não faz diferença na vida daqueles que nos conhecem. Mas quando o Evangelho nos transforma, quando a graça de Cristo nos transforma, e a nossa forma de relacionar-se com as pessoas começa a mudar, isto se torna impactante. Eu nunca me esqueço do meu pai, que ele foi um grande condutor de pessoas ao candomblé. Meu pai frequentava o candomblé, toda semana nós frequentávamos o candomblé, eu ia junto com ele, e ele levou muitos amigos. Nós conhecíamos vários terreiros em São Paulo, vários pais de santos, e nós íamos constantemente, normalmente de segunda-feira, e nós íamos, e meu pai chamava os amigos de serviço, chamava os amigos de família, falava, vamos lá no terreiro tal, tem a mãe Joana, tem o Euclides, tem o Joel, tem esses pais de santos aí, os caras são bons, lá eles vão fazer um despacho. E meu pai aceitou Jesus. E ele disse que crime que eu fiz, que erro que eu cometi levando esses homens para esse caminho. E sabe qual foi o compromisso do meu pai? Ele foi atrás de todos os que ele levou para o candomblé com o propósito de anunciar Jesus Cristo, dizer, eu posso não tirá-los de lá, mas pelo menos quero testemunhar que Jesus transformou a minha vida e que eu vi a luz, eu encontrei esperança no Salvador. Isto é o que o cristianismo faz. E é interessante que quando ele fala de igreja, relacionamento da igreja, ele diz, finalmente, verso 8 do capítulo 3, finalmente, sede todos de igual ânimo. É isso que define um povo que sabe no que crê e por que crê. Sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. A minha função é tentar animá-los. A função de vocês é tentar me animar. Na verdade, o ideal é que a igreja estivesse no mesmo ânimo. Naqueles dias a igreja estava no mesmo ânimo, sabe por quê? Porque todos estavam debaixo dos mesmos problemas. Quando todos têm os mesmos problemas, a igreja acaba tendo uma uniformidade. Nos dias de hoje, cada um tem o seu problema. Então tem um que está menos, outro está mais. Então há um desnível muito grande na igreja. E ele diz ainda, compadecidos. Compadecer-se é colocar o coração com amor, com sentimento sobre a necessidade dos outros, sobre a carência dos outros, sobre a debilidade dos outros, seja emocional, seja espiritual, seja física, seja de conhecimento. Compadecer-se, ainda por cima ele diz, fraternalmente amigos, sermos amigos. É interessante como tem crente que detesta a amizade de gente da igreja. Tem amizade com gente da empresa, tem amizade com todo mundo lá fora, mas quando fala de reunir a igreja não vem, não se reúne, não quer estar juntos. Vai na reunião de jovens, não quero me misturar com os jovens. Vou na reunião dos casais, não quero me misturar com os casais. Vamos fazer um encontro de casais dado a algumas pessoas da empresa. Tô nessa, pode colocar meu nome. Prefere as pessoas do mundo que estão fora da igreja do que as pessoas da igreja.
Prefere amizades na frente. Ó, a amizade boa mesmo é lá fora, lá na pelada, o pessoal que joga bola, aquele pessoal é legalzinho, aquela turma é boa. O pessoal da igreja, não quero muita proximidade. E já repararam que existem pouco relacionamento entre nós? Existe bem pouco relacionamento. Alguns se relacionam. 4, 5, 6 casais aí, talvez tenham afinidade entre si, mas a maioria é isolada. É uma realidade isso ou não? É cada um com o seu problema, cada um com a sua vida, se relacionam muito pouco com as pessoas da igreja. Ele continua: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo a quem? Aos irmãos, bendizendo a igreja, bendizendo as pessoas que estão no mesmo convívio. Para isto mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Tem muita gente buscando bênção na igreja, não tem? E aqui ele diz que sabe quem recebe bênção na igreja? Quem trata todo mundo, quem tem ânimo igual na igreja, quem é compadecido, quem é fraternalmente amigo, quem é misericordioso, quem é humilde, quem não paga mal por mal, nem injúria por injúria, antes pelo contrário bendiz. Tem gente que vive com maldição na boca, não sabe falar bem de ninguém, só fala mal de todo mundo, só critica, não vê qualidade em nada. E depois só vim buscar uma bênção. Você veio buscar uma bênção, irmão? Não vai achar, meu filho. Enquanto você mudar o teu coração, a bênção não te encontra. Agora, se você agir dessa maneira, a bênção se torna herança. É direito teu. E ele continua, preste atenção do verso 10 ao 12. Pois, quem quer amar a vida e ver dias felizes. Alguém aqui quer ver dias felizes? Você quer ver dias felizes? De real valendo $1? Dias felizes aqueles, né? Quando o real valia $1. Ah, dias felizes. Você quer ver dias felizes? Refreie a sua língua do mal. Para de falar mal dos outros. Tem muita gente que quer ser feliz, mas só sabe meter o pau nos outros. Aí pararam isso? Eu não sou feliz. Não, realmente nunca vai ser. Se não aprender a controlar a língua, fala demais, fala o que não deve, só se mete em contenda, só se mete em intriga. Ao falar demais, diz o que não deve, ouve o que não quer. Eu quero ser feliz, pastor, eu vim procurar felicidade. Irmão, primeira receita de felicidade, sabe qual é? Fecha a boca. Para de falar um pouquinho, ouve mais. Como o ditado sábio diz, a própria Bíblia diz: Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Já tem uma simbologia nisso. É para você ouvir mais e falar menos. Você tem mais condições de ouvir do que falar. E ele diz: além disso, evite que os seus lábios falem enganosamente, dolosamente, com engano, com perversão, com maldade. Às vezes não é nem sabe aquele irmão, né? Mas aquele irmão, só esse mas aquele irmão já é dolo, porque você está levantando suspeita, está levantando questionamento sobre a vida de outro. E ele não para por aqui, ele diz: aparte-se do mal e pratique o que é bom. Você quer ver dias felizes? Meu querido, se você só procura o mal para a tua vida, como que você quer ser feliz? Você não vai encontrar felicidade. Você tem que procurar o que é bom. E ele não para por aí, ele diz: busque a paz. Tem gente que quer ser feliz, mas vive em guerra, vive brigando, procura oportunidade para brigar, para se desentender, para contender. E ele ainda diz: empenhe-se por alcançar. Buscar a paz, irmão, assim: eu não vou fazer mal para você, você não me faz mal. Não, eu não vou fazer mal, mas eu vou trabalhar em cima de ter paz com você, de buscar a paz. Eu vou me empenhar, é necessário que você se empenhe. Por quê? Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Meu querido, você nesta noite que veio com uma necessidade, levante a tua voz em oração e clame, porque o Senhor ouvirá a tua oração. É verdade? O que está dizendo esse versículo? Deus vai ouvir a oração de qualquer um? De quem que ele ouve a oração? De quem que ele inclina, a quem ele inclina os ouvidos?
Tem uma qualidade aí, não tem? Ao justo. Tem muita gente vendendo produto falsificado aí. Ergue a tua voz que Deus vai te ouvir. Não, conserta a tua vida que Deus vai te ouvir. Seja justo que Deus vai te ouvir. Corrige o que está errado na tua vida que Deus vai te ouvir. Deus não ouve qualquer um. Ah, Deus ouve a todos. Não, Ele não ouve a todos. Ele ouve porque Ele não é surdo. Mas responder a todos, Ele responde ao justo. Porque os seus ouvidos estão abertos para as suas súplicas. Porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo, os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam mal. Está escrito isso na tua Bíblia? Pedro está dizendo algo simples, meus queridos. Vivemos em dias difíceis, dias de grande sacrifício. Mas devemos entender que o Evangelho nos leva a ter um compromisso com o caráter de Cristo, com as escolhas de Cristo, com os princípios de Cristo em nossa vida. E se você quer encontrar a verdadeira felicidade, você deve seguir essa regra, buscar mudança na tua vida. Agora vem aquela questão, por que preciso mudar? Se você não entende a razão do que você crê, você nunca vai encontrar na tua vida motivos pelo qual mudar. Para que mudar? Está bom do jeito que está. E quando você começa a entender o que Deus tem para você, você começa a perceber o seguinte: não está bom do jeito que está, eu preciso melhorar. Melhorar nos meus relacionamentos na família, melhorar nos meus relacionamentos com a igreja, melhorar nos meus relacionamentos profissionais. Eu tenho que melhorar, é o desafio de Deus. Para que, seja qual for a situação que se levante sobre mim, Pedro como que dizendo na sequência do verso 13 que já lemos, você use isto como oportunidade de santificar a Cristo através da tua vida. Para entendermos bem isso, eu quero fazer uma analogia com um personagem do Velho Testamento. Volte algumas páginas de Pedro e vá no capítulo 11 de Hebreus. Capítulo 11 de Hebreus. É um capítulo que fala sobre fé. E quando chega no verso 23... ele faz uma referência, o escritor de Hebreus faz uma referência a Moisés. E eu acho fantástico a aplicação, a comparação que ele faz e a aplicação que ele faz em cima do próprio texto em relação a Cristo. Acharam Hebreus capítulo 11, verso 23? Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontadas pelo decreto do rei. Lembra que Pedro está falando, não vos amedronteis, nem vos alarmeis? Eles fizeram o quê? Vamos fazer o que está ao nosso alcance. Deus nos deu essa criança, é uma criança formosa, nós vamos cuidar dela. Conseguiram esconder a criança até os 3 meses. E não temeram o decreto do rei. O decreto do rei era o quê? O decreto de Faraó. Toda criança nessa idade tinha que ser morta. Ou seja, ou Moisés vive, ou Moisés é morto pelo Faraó. Eu vou fazer o que eu posso. Eu não posso impedir Faraó de matar meu filho, mas eu posso fazer o quê? Cuidar do meu filho, é o que eles fizeram. Esconderam, cuidaram. Pela fé, Moisés, quando já homem, pela fé Moisés, quando homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ou príncipe do Egito, preferindo, entendam essa palavra, preferindo, ele abriu mão da posição de príncipe, preferindo ser o quê? Maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Ele podia, como príncipe, ter ficado no palácio e falar, olha, o problema do povo é problema do povo, eu sou príncipe, eu estou de boa, olha, tenho a bênção de Deus. Deus, quando era criança, os meus pais me protegeram, Deus me salvou do decreto de Faraó, Deus salvou o meu cestinho de junco de afundar no Nilo, Deus livrou a minha vida e me colocou aqui, é porque é aqui que Ele quer que eu esteja. E sabe qual foi a posição dele? Ele disse, não, Deus me colocou aqui, mas eu prefiro abrir mão de tudo isso para estar onde o povo de Deus está, vivendo na dimensão daquilo que Deus tem para fazer na vida desse povo. Porquanto, qual a aplicação que o escritor diz? Porquanto considerou o opróbrio, a vergonha de Cristo, o sofrimento, o perder das coisas por amor de Cristo,
por maiores riquezas do que tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Moisés, ele agiu pela fé. Ele sabia em quem ele cria, ele sabia o porquê ele cria, ele sabia porque ele cria o que Deus era capaz de fazer, e ele descansou nisso. E cada oportunidade que foi se colocando diante de Moisés, Moisés foi abraçando esta oportunidade, e Moisés viveu de milagre em milagre. A mesma aplicação se cabe a nós hoje como igreja. Eu e você temos um desafio muito grande. Não se pode mais ter uma posição cristã definida, clara, porque vai contra o politicamente correto. E as situações vêm com perseguições contra a igreja, portas vão se fechar, condições vão se fechar, as situações vão se agravar. Eu não sei quantos aqui, talvez professores, já sentem isso. Não podem citar o nome de Jesus numa sala de aula. É assim, professores? Não podem citar o nome de Jesus numa sala de aula. Pode-se falar de Buda, de Maomé, de Shintoísmo, de Confúcio, seja lá quem for, mas você não pode falar de Jesus. Não se pode tocar o nome de Jesus. Você acha que isso é ingenuidade ou meramente uma ideia? Teve um aluno que foi proibido numa formatura de faculdade essa semana de falar, ele era o ele era o orador da turma, e antes de subir, ele como cristão evangélico, o proibiram de citar o nome de Deus. O proibiram. Você é o orador, mas você não pode falar da tua fé. E ele foi bloqueado, foi proibido de falar na sua própria formatura, porque certamente ele daria um testemunho de fé. É assim que as coisas estão indo. E os dias tendem a se agravar. E aqui vem algo importante. Nós fazemos parte de uma igreja. Você pode falar, mas eu não sou membro dessa igreja. Tudo bem, você é membro dessa igreja? Mas você tem que fazer parte da igreja de Cristo. Pelo menos membro da igreja de Cristo eu espero que você seja. Porque se você não é membro da igreja de Cristo, que está sobre a face da terra, você não é de Cristo. Então talvez seja a noite de você entregar a tua vida a Jesus e começar a fazer parte de uma igreja. Mesmo que não seja esta, você estar envolvido com o corpo de Cristo é necessário. Dá para entender isso? Mas é importante que você entenda. Você tem que fazer parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem uma missão nessa terra. E talvez os dias venham a se agravar. E a igreja só subsistiu nesses últimos 2000 anos, no meio de muita adversidade, no meio de muita prova, porque houve um povo consciente da sua responsabilidade, consciente de quem eram, consciente da razão por que criam, do preço que foi pago, e se comprometeram com aquele que pagou um preço por eles, a ponto de morrerem pelo evangelho se necessário fosse. E quando nós celebramos a ceia, isso é muito forte para mim, porque por mais leve que eu tente trazer uma palavra para vocês, o evangelho é construído sobre o sacrifício de um ser humano. Na verdade, diz um ser humano que também era Deus. O evangelho é construído no martírio de um homem justo, que foi morto pelos nossos pecados da forma mais cruel e bestial que o ser humano havia inventado na época. Não tem como o evangelho ser fácil, o evangelho ser mole, o evangelho ser doce. O evangelho é extremamente pesado. E dentro disso devemos entender que para nos relacionarmos com Cristo, temos que nos relacionar com Cristo no mesmo nível de compromisso que Ele teve conosco. E se Jesus teve a disposição de se comprometer conosco até a morte de cruz, o que Ele espera que nós façamos por Ele? Se nós entendemos esta mensagem, se nós compreendemos a razão da fé que há em nós, e nós queremos dispor esta razão a outros, nós devemos entender que a fé que nós professamos tem um custo, tem um preço, que envolve responsabilidade, que envolve renúncia de vida, que envolve sacrifício. Talvez ainda eu, alguns irmãos até um pouco mais velhos do que eu, não venhamos a ver esta geração
de perseguição, de luta, de classes, de aflição por ser evangélico cristão? Talvez. Mas aqueles que viverem aí 40, 50 anos pela frente, muitos dos nossos jovens, talvez os nossos pequenos, que se abraçarem a fé e perseverar no Evangelho, venham a viver dias terríveis neste mundo. Dias tão terríveis quando foram os dias de Pedro, quando foram os dias de Paulo. Dias de total inimizade do mundo, declarada guerra dos que não são cristãos contra os que são cristãos. E tomar a ceia envolve eu e você tomarmos esta consciência. Jesus teve a coragem de subir na cruz e assumir essa responsabilidade por você. E ao assumir a ceia, é basicamente a pergunta que Jesus está fazendo para você: você está fazendo um compromisso comigo? Até que ponto você está disposto a ir comigo? Até onde? Você está disposto a ir comigo até onde? Até os lugares que eu faço milagre? Você está disposto a ir comigo até onde? Até o cenáculo para celebrarmos a ceia? Você está disposto a ir até onde? Até o Getsemane para ficar dormindo enquanto eu oro? Ou você está disposto a ir até a casa do sacerdote para negar meu nome, para não ficar mal na foto a hora que perguntarem ou falarem que você é parecido comigo? Ou você está disposto a ir até o Monte do Calvário e ficar contemplando a cruz, e depois da minha morte você sair ileso? Ou você está disposto a subir na cruz? São várias coisas. A questão é simples: até que ponto você está disposto a se comprometer com Cristo? E tomar a ceia envolve esta disposição. Quando Jesus Cristo nos deixou a ceia, Ele disse: este pão simboliza o meu corpo que é moído por vocês. Ao tomar do cálice, Ele disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vocês. Eu estou dando meu corpo, eu estou dando meu sangue por vocês. O que vocês estão dispostos a dar por mim? Na consciência de responder esta pergunta: até que ponto você quer ir com Jesus? Ele merece o teu sacrifício? Ele merece o teu compromisso? Por isso, de forma consciente, responsável, eu gostaria que cada um pensasse nisso. E depois pegasse do pão e pegasse do cálice e participássemos da ceia, nesta consciência. O que eu estou disposto a fazer por Cristo? Porque o que eu estou disposto a fazer por Cristo vai ser uma declaração para o mundo da convicção que eu tenho em mim, da razão, da fé que há em mim. E eu espero, assim como eu espero manter-me firme nisso. Espero que todos aqui, porque se todos nós assumirmos essa posição com o Evangelho, nós podemos transtornar o mundo. E o que Deus espera da sua igreja é que ela faça justamente isso. Que nós sejamos os transtornadores do mundo. Tiremos a tranquilidade dos homens e que os homens possam ser confrontados pela graça do Evangelho. Amém?